Voltei, gente, para a nossa última atividade, né? A nossa atividade de história. E para a nossa atividade de história, vocês irão pegar o livro de vocês aí na página 44. Na página 44, nós iremos iniciar povos mesoamericanos. Então, essa palavra mesoamericanos, ela é uma palavra composta. Por quê? Meso é uma palavra e americanos é outra. Então, mesoamericanos são povos que se originaram aonde? Na América do Norte, na América Central, né? Na América do Meio. Porque a gente tem 3 Américas, a América do Sul, a América do Norte e a América Central. E esses povos mesoamericanos são os que vieram da América Central. Diversos povos habitaram a região Mesoamérica em diferentes épocas. O contato entre as várias sociedades e culturas possibilitou que eles desenvolvessem costumes semelhantes e compartilhassem conhecimentos e técnicas, como tecnologias agrícolas e arquitetônicas. O texto a seguir do historiador Eduardo Natalino dos Santos aborda algumas características dos povos mesoamericanos. Então, vamos ler o texto. Quando os primeiros castelhanos chegaram a Tenochtitlan, capital dos Mínios e Mexicas, estavam adentrando em uma jovem cidade de que fazia parte um processo que se iniciava 3.000 anos antes. Quando os sábios ou alunos indígenas concordaram algum depoimento aos religiosos espanhóis ou confeccionavam seus próprios escritos, estavam se ancorando em um antigo e difundido sistema de escrita. Esses povos compartilharam características comuns a todos os outros povos que habitavam a região denominada Mesoamérica. Então, aí é um pequeno texto desse escritor Eduardo Natalino dos Santos, né, que fala um pouquinho da origem desses povos mesoamericanos. Essas sociedades, em geral, estavam organizadas em hierarquias e havia uma divisão do trabalho bem estabelecida, em que algumas das funções eram guerreiros, artesãos, camponeses e comerciantes, por exemplo. Então, essa sociedade que é dividida em hierarquia, quer dizer o quê? Quer dizer que tinha aquela hierarquia do cargo mais alto até o cargo mais baixo. Por exemplo, vamos supor, numa monarquia, quem está lá no topo da hierarquia é o rei, né? Ou o monarca. Então, aí abaixo do rei, tem o quê? Primeiro-ministro, ministros, não é? Abaixo dos ministros, quem é? Então, a uma hierarquia é assim, é aquela divisão de classes, onde tem o mais forte e vai. As religiões eram politeístas, isto é, cultuavam vários deuses. Cada povo acreditava em uma divindade específica e tinha maneiras principais de realizar cultos. Então, quando a gente diz que um povo é politeísta, quer dizer que eles adoravam vários deuses. Então, tinha o Deus, para todas as coisas tinha uma divindade, tinha um Deus. Ou seja, tinham o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus da agricultura, o Deus de todos os deuses, tinha o Deus do amor. Então, tinha muitos deuses. Para cada coisa tinha um Deus diferente. Então, por isso que eles eram politeístas, porque eles adoravam vários deuses. Já nós somos monoteístas, né? Porque a gente só adora um Deus, né? O Deus que é Pai de Jesus, o Deus que fez todas as coisas. Então, essa é a diferença da religião politeísta para a religião monoteísta. Politeísta, eles adoravam vários deuses. Monoteísta, só adoram um Deus. Aí tem a primeira questão. Que tipo de vestígios o historiador Eduardo Natalino dos Santos pode ter estudado para conhecer melhor os povos mesoamericanos do passado? Retome o texto dele produzido acima e levante hipóteses. Então, de acordo com o texto aí de
Eduardo Natalino dos Santos, quais foram os vestígios que ele usou para estudar os povos mesoamericanos? Gente, esses vestígios são aqueles elementos que os povos antigos deixam, que faz com que a gente conheça um pouco da cultura deles. Então, vocês vão ler o texto aí ler o texto novamente, né? O texto de Eduardo Natalino, e vão dizer quais são esses vestígios, quais foram os vestígios que ele estudou para poder ele ter a noção desses povos mesoamericanos. Então, vocês podem procurar aí no texto que tem. Ele recolheu o quê? Para poder ter um estudo detalhado de como era esse povo. Então, ele recolheu principalmente fontes por religiosos espanhóis na época da colonização, há cerca de 500 anos. Então, pode procurar essa parte aí no texto que vocês acham. Ou então, vocês já podem escrever do jeito que eu estou falando. Fontes, os vestígios que ele encontrou foram fontes produzidas ou recolhidas principalmente por religiosos espanhóis na época da colonização. Então, essa é a resposta da atividade 1, certo? Então, a nossa atividade de hoje foi essa. Espero que quando vocês realizarem, pode colocar foto no grupo, certo? E lembrando que todas essas respostas do livro vocês vão colocar na folhinha e colocar na apostila. Então, fiquem com Deus. A gente volta amanhã com mais uma aula, se Deus quiser.